Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Cláudia Lopes e hoje nós vamos para o 5º módulo de língua portuguesa. Mas antes de começar, vamos lembrar de algumas coisas importantes. Agora, nesse momento, você precisa se desligar de tudo que possa te atrapalhar. Celular, TV, conversas. Prepare um cantinho no seu quarto, na sala, que nada externo possa atrapalhar a sua concentração. E o outro ponto importante é que você não precisa se preocupar em copiar a matéria enquanto eu estou explicando. Essa foto estará disponível no meu Instagram. Para você que ainda não me segue, é Cláudia F. Lopes. E lá você pode copiar tranquilamente. Agora é importante que sua atenção esteja voltada em mim. E se houver alguma dúvida, você também pode tirar por lá, você pode me chamar e perguntar, ou nas aulas ao vivo, que eu estarei com vocês às terças e quartas, ok? Então, nesse momento, a gente precisa se concentrar. É claro que a gente sabe que algumas coisas externas podem acontecer, um barulho da rua, um barulho de casa, mas nada que a gente venha usar a nosso que nos atrapalhe, ok? Então, o módulo 5, ele fala sobre transitividade verbal. O que é a transitividade? A transitividade é a relação do verbo com o seu complemento. Então, o que o verbo precisa para que ele seja transitivo ou intransitivo? Na língua portuguesa, os nossos verbos são separados por verbo de ação, ligação e fenômenos da natureza. Os verbos de ação, eles podem ser transitivos ou intransitivos. O que é transitividade? A transitividade é a relação do verbo com o seu complemento. E aí eu preciso saber, esse meu verbo, ele tem sentido completo ou ele precisa de alguma outra palavra para que ele possa ser entendido? Todas as vezes que eu olhar a minha frase, e aí eu dou até uma dica a você que ajuda bastante, é você tampar a sua frase toda depois do verbo. Você vai lá com o dedo, exemplo, eu tenho aqui, João comprou um livro, e eu pego aqui e tampo o restante da frase. Quando eu pronuncio João comprou, essa frase ela possui sentido completo? Não, ela não possui, porque eu preciso saber o que João comprou. Então aí eu vejo que esse verbo, ele precisa de algo para completar o seu sentido. Ele precisa de mais uma palavra. Já em outros casos, aqui, o bebê nasceu. Quando eu pego aqui, o bebê nasceu, eu tenho sentido completo. Mas eu até poderia colocar, o bebê nasceu hoje. Se eu escrevesse aqui, o bebê nasceu hoje, e tampasse o hoje, essa frase permaneceria com sentido? O bebê nasceu. Sim, porque hoje não completa o que é nascer. Hoje, eu costumo dizer que é só uma curiosidade, é uma data, não completa sentido. Olha o próximo exemplo. O homem partiu. Partiu, eu consigo entender que ele foi embora. Observem uma coisa. O verbo partir, ele pode ter o sentido de ir embora, ou ele pode ter o sentido de quebrar. E aí, se eu falo, o homem partiu, ele foi embora, eu tenho o sentido completo. E se eu falo, a cadeira partiu, você entende que tem sentido completo ou que precisa de um complemento? Sim, também tem sentido completo. Não precisa. Vou te dar um outro exemplo. O bebê falou. O bebê falou. Você sabe que ele aprendeu a falar. Você precisa de algo para entender mais? Não.
só está dizendo que o bebê aprendeu a falar. Pode ser, falou mamãe, papai, sim, mas são sentidos diferentes. Agora se eu falo para você, seu pai falou, você vai querer saber o que o pai falou. Então esse contexto de que tem sentido completo ou não, também depende do contexto em que o verbo está escrito. Às vezes, alguns verbos vão funcionar em um texto com sentido completo e outros não. E isso você precisa prestar atenção. Qual a pergunta que a gente faz para saber se o meu verbo tem sentido completo? Eu pergunto o que ou quem. Nós vamos ver daqui a pouco, no andar da matéria, que a gente pode usar uma preposição com essa pergunta. Mas a pergunta básica é o que ou quem. Presta atenção, eu não posso perguntar onde, como, por quê, quando. Não posso fazer esse tipo de pergunta. As perguntas para saber a transitividade do verbo é o que ou quem, ok? Então vamos para lá. Vimos que o verbo ele pode ter sentido completo ou não. Quando ele não tem sentido completo, ele é transitivo. E quando ele tem sentido completo, ele é intransitivo. Vamos olhar o exemplo de intransitivo. Presta atenção comigo. Verbos intransitivos, ele tem sentido completo. O bebê nasceu hoje, foi o exemplo que eu dei anteriormente, e o homem partiu. Se eu tenho sentido completo, a coisa mais lógica é, esse verbo, ele não precisa de um complemento, não é? E por outro lado, eu tenho os verbos transitivos. Os verbos transitivos são os verbos que precisam de complemento. Então eu tenho aqui, ele não tem sentido completo. Olha que observação. Se ele não tem sentido completo, ele precisa de um complemento, que nós vamos chamar esse complemento verbal de objeto. Ele será nomeado como objeto. Ok? Então, olhem os exemplos. João avisou. Gente, o que o João avisou? Se eu paro minha frase aqui, ela tem sentido completo? Ela não tem. João avisou o quê? A quem? Então, eu preciso de palavras que completem esse meu verbo. Próximo exemplo. João levou. O que o João levou? Se eu chego e falo aqui para vocês essa frase, ela fica vaga. Porque vocês vão me perguntar o quê? João levou o quê? Eu preciso saber o que João levou. Porque esse verbo, ele não tem sentido completo. Ele precisa de uma outra palavra para que essa ação dele seja completa. Então, vamos retornar. Os verbos de ação, eles podem ser intransitivos ou transitivo. O que é isso, professora? É a relação que o verbo tem com o seu complemento. Ele precisa de mais uma palavra para completar o sentido? Ou só sujeito e verbo bastam? E aí, se ele não precisar, nós chamamos de intransitivo. São os verbos que têm sentido completo. E se ele precisar de complemento, se ele sozinho não for capaz de ter todo o sentido que a frase precisa? E aí nós temos o verbo transitivo. Qual é a pergunta básica para saber? O que ou quem? Nunca quando, nunca onde, nunca como, nunca por quê. Essas perguntas, elas não são perguntas para objeto. Somente essas duas perguntas. Quando essas duas perguntas vão poder mudar? Quando acrescentarmos somente a preposição. Então, para se descobrir o objeto, eu só pergunto o que ou quem. Ok? Dentro dos verbos transitivos, que são aqueles que precisam de um complemento, a gente tem uma divisão, que são
os transitivos direto, indireto e direto e indireto. O que consiste essa divisão? Se esses complementos, eles são ou não seguidos de preposição. Você lembra o que é preposição? Lá, provavelmente na sua quarta série, o quinto ano, a professora ensinou uma musiquinha para você. A, ante, até, após, com, contra, desde, de, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás. A musiquinha de Natal, no ritmo de Natal, no ritmo de escravos de Jó, há vários ritmos. Mas você aprendeu essas preposições. E aí, você não pode esquecer que elas são importantes. Além delas, também aparecem nas orações as contrações. Eu vou anotar aqui umas principais que vocês devem lembrar. O A, e o A ele pode vir em formato de AU, que é contração. A gente tem o EM, e o EM pode aparecer como no e na, porque também é uma contração. A gente tem o para. Esse A aqui, dependendo da palavra, ele também recebe o acento grave, entre outras preposições. Essas são as que mais aparecem. Então, você não pode deixar de esquecer. Relembre lá o seu sexto ano, o seu quinto ano, as preposições, pois elas são extremamente importantes para que vocês diferenciem a transitividade verbal. Depois, eu vou deixar mais uma anotação para vocês que vocês relembrem essas preposições e contrações, ok? Mas agora, nós precisamos saber que com os verbos transitivos e essas divisões que ele tem, a diferença básica vai ser pela preposição. Então, o que nós vamos ver? Vamos lá. Verbos transitivos precisam de complementos. Como podem ser esses complementos? Esses complementos, eles podem ser direto, indireto ou direto e indireto, os dois ao mesmo tempo. E aí, como que isso acontece? Isso acontece que o que vai diferenciar é a minha preposição. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não preciso de preposição. Olha, a própria palavra já diz, é direto, não tem nada ali para atrapalhar. Então, eu não preciso de preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, que é o famoso VTD, que nós utilizamos assim. Neste caso, os verbos transitivos diretos, eu faço a pergunta, o que ou quem? E eu preciso do quê? De um complemento. Como que eu chamo esse complemento? Eu chamo esse complemento de objeto direto. Lembra que a gente viu aqui essa observação? Que os complementos verbais seriam chamados de objetos? E aí, olha só, se eu tenho um verbo transitivo direto, o meu objeto também é direto. E qual é a característica para que ele seja direto? A característica é que ele não tenha preposição. Então, primeiro passo, eu vejo se ele precisa de complemento. Como que eu sei se ele precisa de complemento? Eu faço a pergunta, o que ou quem? Segundo passo, saber se ele tem complemento e se o complemento tem preposição. E o nome deste verbo, a nomenclatura dele, será pela preposição ou não. Então, no caso, se ele não tem preposição, ele é direto. Se ele possui preposição, ele é indireto. Então, vamos lá. Eu faço a pergunta o que ou quem. Então, João comprou. Se eu parafrase aqui, em João comprou, o sentido não está completo. Eu preciso de mais uma palavra para que ele possa estar com sentido. Então, qual a pergunta que eu faço? João comprou o quê? Um livro.
Então, esse outro termo aqui, que completou o sentido do verbo, nós chamamos de objeto. Vamos lá. João comprou. É um verbo transitivo porque ele precisa de um complemento. Ele não tem sentido sozinho. Quando eu fiz aquela pergunta o quê, eu vi que precisava de algo. Se eu parar a minha frase no verbo, ela não tem sentido. Então, verbo transitivo. E por que é verbo transitivo direto? Porque ele não precisa de preposição. Observem que a própria pergunta não possui preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo porque precisa de complemento e direto porque não precisa de preposição. Ele já é direto com o seu complemento. Então, verbo transitivo direto. E o que completa o sentido do verbo? É o objeto, um livro. Se o verbo é transitivo direto, consequentemente, o objeto é direto, é uma coisa óbvia. Eu não posso trocar. Se ele é verbo transitivo direto, o objeto também vai ser direto. Ok? Verbo transitivo indireto. Qual a característica? Verbo transitivo precisa de complemento. E por que indireto? Porque ele precisa de uma preposição. Ele vai indiretamente ao complemento. Ele precisa de uma preposição. Ali no meio, entre verbo e complemento, há uma preposição. Por isso, o verbo transitivo indireto, pois possui uma preposição. Então, eu tenho aqui, verbo transitivo indireto com preposição. E qual a pergunta que eu faço? Também uso o que ou quem. Só que essas perguntas estarão juntas da preposição. Você vai observar que na sua pergunta, ela já vai ter a preposição. Então, João precisa de que, olha aqui a minha pergunta, ó, de que, eu já uso a preposição de. Então, João precisa de um livro. Observem que tem essa preposição. A preposição é extremamente importante. Você precisa olhar ali para o seu verbo e o complemento e perceber que ela está ali entre o verbo e o complemento. Então, João precisa de um livro. Olha só, precisa, verbo transitivo indireto. Qual é o seu complemento? De um livro. Observem que você fez a pergunta com uma preposição e o objeto ele está ali com a mesma preposição, de um livro. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, o meu complemento verbal, que se chama objeto, também será indireto. Por que ele é indireto? Porque ele possui uma preposição. Então, diferenciando, direto não precisa de preposição, indireto ele precisa de preposição. E o direto e indireto, Cláudia? O direto e indireto, ele na verdade, o sentido dele é como se eu pudesse dizer para vocês que tem o sentido mais vazio, porque ele precisa de dois complementos. Não basta só um, ele precisa de dois. Se eu falo assim, eu enviei, você vai me perguntar o quê? Enviou o quê? A quem? Eu dei o recado ao João. Olha, eu dei o quê? O recado. A quem? Ao João. Eu entreguei flores à professora. Eu entreguei o quê? Flores. A quem? À professora. Nós chamamos esses verbos de bitransitivos. Bi, dois. Por quê? Porque eles precisam de dois complementos, sendo que um complemento dele é direto, não possui preposição, e o outro complemento é indireto, possui preposição. Olhem aqui o exemplo. João entregou o quê? O livro. A quem? Ao professor. Então, aqui eu preciso de dois complementos. Um sem preposição e outro com preposição.
Vamos recapitular bem rápido. Os verbos de ação, eles são divididos em intransitivos e transitivos, ok? O que é transitividade? É a relação do verbo com o complemento. Se esse verbo ele for intransitivo, ele não precisa de complemento, porque ele tem sentido completo. Se o verbo for transitivo, ele não tem sentido completo e ele precisa de um complemento. Lembra? Complementos chamaremos de objeto, ok? Os verbos transitivos, eles são divididos em 3. Direto, indireto e direto e indireto. Qual a diferença? Preposição. Se o meu verbo for transitivo direto, ele não precisa de preposição nessa relação com o seu complemento, que é o objeto. Se o meu verbo for transitivo indireto, ele precisa de uma preposição, ligando o verbo e o seu complemento. E se ele for bitransitivo? Ele precisa de 2 complementos. Ele precisa de um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, sendo assim, um com preposição e o outro sem preposição, ok? Vou ensinar uma musiquinha a vocês, bem simples, um versinho, para vocês não esquecerem. Depois eu vou deixar anotado lá junto com a foto. Vocês vão falar o seguinte comigo, ó. Se eu pergunto quem ou o que, o nosso verbo é VTD. E se tem preposição? VTI é sua função. Vamos repetir? Se eu pergunto quem ou o que, nosso verbo é VTD. E se tem preposição, VTI é sua função. De novo, você consegue repetir comigo? Se eu pergunto quem ou o que, nosso verbo é VTD. E se tem preposição, VTI é sua função. Lembrem desse versinho, porque ele vai ajudar você. Se eu pergunto quem ou o que, nosso verbo é VTD. E se tem preposição, VTI é sua função. Memorizou isso, você vai lembrar o essencial. Pergunta quem ou o que. E vai lembrar que a diferença dele se consiste na preposição. Ok? Vamos agora para a apostila? Pegue a sua apostila, página 388. Peguem o lápis, peguem o marca-texto, peguem uma caneta. Vamos lá, deixem aí a apostila aberta, página 388. E aí, abriram? Vamos lá. Lá no início mesmo da página, tem assim, estudo da língua, transitividade verbal. Observe a oração. Paulo e sua família vivem no Japão. Identifique o sujeito desta oração. Eu vou passar aqui para vocês a oração, ok? Vão abrindo aí a apostila. Dá tempo de beber uma água. Dá tempo de passar álcool em gel na mão. Só não me abandone, ok? Vamos marcar a apostila agora. Então, tem a frase: Paulo e sua família vivem no Japão. Vivem no Japão. Vamos lá? A primeira pergunta é a seguinte: identifique o sujeito desta oração. O sujeito desta oração é quem? A gente vai perguntar quem é que vive, né? Paulo e sua família. Então, o sujeito, Paulo e sua família. Segunda pergunta: que informações
o predicado traz sobre o sujeito? Qual é a informação? Que ele vive no Japão, né? Eles vivem no Japão. Então, essa é a informação. Qual o núcleo do predicado? Esse predicado é um predicado verbal. E vocês aprenderam que quando nós temos um predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo de ação. Então, o núcleo é o verbo vive. Esse é o núcleo do predicado. Deixa eu retornar aqui. Trata-se de um verbo de ação ou um verbo de estado? Eu já até respondi, né? Que é um verbo de ação. Classifique este predicado. Se eu tenho um verbo de ação aqui, então esse meu predicado é um predicado verbal. A expressão no Japão é essencial para compreender este fato ou se trata de uma informação acessória que amplia a oração, oferecendo detalhes? Então, como que tem? É um detalhe, sabe por quê? Eu faço a pergunta onde? Eu não faço a pergunta que ou quem, né? Então, aqui eu só falo lugar. Então, é uma informação acessória. Vamos lá. A próxima, aí tem a observação. Como você já estudou, o predicado verbal é aquele que traz como um único núcleo um verbo de ação, que pode ser intransitivo ou transitivo. O verbo intransitivo é aquele cuja ação não transita, quer dizer, limita-se ao sujeito, sem envolver ou recair sobre um objeto, não precisando de nenhum complemento para a significação completa. Marquem isso, peguem aí o seu marca-texto, que essa informação é importante. Então, é aquele cuja ação não transita, quer dizer, limita-se a um sujeito. Olhem aí os exemplos. As crianças brincam e os pais trabalham. Eu não preciso perguntar o que é brincar ou o que é trabalhar. Observe que em ambos os casos os verbos têm sentido completo. Há casos que podemos inserir informações acessórias, mas elas não são essenciais para compreender o enunciado. Foi o que ocorreu com a oração que abriu a sessão. Paulo e sua família vivem no Japão. Vamos para o próximo exemplo? Olha só, aí tem assim, lá na próxima coluna tem, já no segundo parágrafo, vamos para o segundo parágrafo da próxima coluna, tem assim, já os verbos transitivos anunciam ações que recaem em algum objeto. Objeto é o complemento verbal, estão lembrados, né? Envolvendo um ou mais elemento da oração. Marquem isso daí, que é importante, esse segundo parágrafo. Já os verbos transitivos anunciam ações que recaem sobre algum objeto. Olhem o exemplo. Pedro matriculou Lisa em uma escola japonesa. Pedro matriculou. Se eu falo para você, Pedro matriculou, tem sentido completo? Não. Né? Você precisa de algo. Pedro matriculou quem em uma escola japonesa? A Lisa. Ele precisa de algo para completar o seu sentido. Aí embaixo tem assim. É importante perceber que certos casos a transitividade ou a intransitividade de um verbo depende do contexto em que ele está empregado. Eu falei isso para vocês lá no início da aula, que o contexto vai dizer se esse meu verbo precisa ou não de um complemento. Olhem os exemplos. Lisa estuda muito. Eu não preciso perguntar o que. Agora olha o próximo exemplo. Lisa estuda a história do Japão. É um verbo transitivo, que neste contexto eu preciso perguntar o que a Lisa estuda? A história do Japão. Então, a gente precisa observar isso, que dependendo do contexto, o meu verbo pode ser intransitivo ou transitivo.
Marquem também, destaquem aí essa observação, tá? É importante perceber que em certos casos a transitividade ou intransitividade de um verbo depende do seu contexto. Eu sei que já está em negrito, mas passa o seu marca-texto também. E aí o próximo parágrafo, lá embaixo vem falando dos transitivos diretos, acharam? Mais abaixo? Os transitivos diretos anunciam ações executadas pelo sujeito que recaem sobre o objeto diretamente, sem nenhuma mediação. Escrevem aí, eles não precisam de preposição. Os objetos sobre quais recaem as ações desses verbos recebem o nome de objeto direto. E embaixo tem, já os verbos transitivos indiretos precisam de uma mediação para tal objeto que recai. Que mediação é essa? A preposição. Escrevam aí, precisam de preposição. Marquem e escrevam a observação ao lado. Lá embaixo, no próximo parágrafo tem, por fim, nos verbos bitransitivos, que também são chamados de transitivos diretos e indiretos, a ação transita do sujeito para dois objetos. Em um dos casos, de forma direta, que é o objeto direto, sem a preposição, e outro pela mediação de uma preposição, que é um objeto indireto. Então, possui esses dois casos. Marquem também, destaquem esse parágrafo. Ok? Qualquer dúvida, gente, podem tirar a dúvida comigo, me mandando mensagem. E o nosso encontro será todas as terças e quartas ao vivo.